Então vamos agora à solução do exercício 161 do livro 312 questões de raciocínio lógico e matemática, disponibilizado aí na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. O exercício diz o seguinte: a área da região limitada pelos gráficos das inequações abaixo é... Então ele dá aí as inequações, ok? X maior ou igual a 2, 3x mais 5y menor ou igual a 31, x mais 5y maior ou igual a 17. Então, observa que eu tenho aqui um sistema de inequações, e esse sistema de inequações, a solução desse sistema de inequações, vai nos dar uma região limitada por esses gráficos aqui. Então, o primeiro passo é levantar os gráficos dessas inequações. Lembrando que a solução de uma inequação é sempre uma região, ok? A gente vai ter aí, nesse caso aqui em particular, nós teremos regiões. E a interseção dessas regiões nos dará a região limitada aí desses gráficos. Então, o primeiro passo é trazer a situação desses gráficos. A gente tem que entender como é que está se comportando esse gráfico na situação, ok? Então vamos lá. Bom, o primeiro passo é enxergar o gráfico de cada uma dessas funções. Então vamos traçar o gráfico de cada uma delas. A primeira inequação diz que é x maior ou igual a 2. Então, nesse caso, nós teremos o seguinte gráfico. Desta inequação. A gente traça aqui. Ponto em 2. Ponto em 2. Uma reta perpendicular ao eixo das abscissas. E a região definida à direita desta reta, isso aqui é x igual a 2. Mas eu quero x maior ou igual a 2. Serão todos os valores à direita do meu gráfico. Para estabelecer o gráfico da segunda inequação, da inequação número 2, nós devemos isolar o y e encontrar os pontos de interseção nos eixos x e y, para que a gente possa traçar o gráfico e enxergar a região delimitada pela inequação. Então vamos fazer. Isolar o valor de y. Para isolar o valor de y, a gente joga o 3x para o outro lado, vai negativo, vai ficar 5y. A gente vai dividir agora toda essa expressão por 5, para deixar o y aqui isolado. Vai ficar y. Está aqui a nossa expressão em y. Vamos igualar essa situação para a gente encontrar os pontos nos eixos x e y e assim traçar a nossa reta. A gente já sabe que o coeficiente angular é negativo. Observa que o termo dependente de x aqui está negativo. Então a gente já sabe que o comportamento desta reta ela vai ter o coeficiente angular negativo, ou seja, um ângulo maior que 90 graus em relação ao eixo x. Então a gente agora iguala e encontra esse ponto. Y igual a 31 sobre 5 menos 3/5 de x. Então a gente fazendo x igual a 0, a gente vai ter y igual a 31 sobre 5 menos 3/5 vezes 0. Isso aqui vai dar 0. Vou ter y igual a 31 sobre 5. Então, para x igual a 0, o meu ponto aqui nas ordenadas será o ponto 31 sobre 5. Está ali o ponto 31 sobre 5. Vai passar. Então, a gente tem aqui uma reta.
Eu sei que o coeficiente angular é negativo, então ela vai passar nesse sentido aqui. Já pode deixar assim. E ela vai tocar aqui também. Esse pontinho aqui, como é que a gente descobre esse ponto? Fazendo o quê? Fazendo y igual a zero. Então aqui o y é zero. Vamos encontrar o ponto na abscissa x, fazendo y igual a zero. Fazendo y igual a zero, igual a 31 sobre 5, menos 3 sobre 5, x. 3 quintos de x igual a 31 sobre 5. Multiplica tudo por 5 para a gente cancelar esses 5 aqui embaixo, do denominador. Então vai ficar como? Vai ficar 3x igual a 31. X igual a 31 sobre 3. Esse é o ponto lá na nossa abscissa. 31 sobre 3. São valores quebrados, né? 31 quintos e 31 sobre 3. Tá aí, traçamos a nossa reta que representa essa função aqui da segunda inequação. Ok? Mas o que ele quer, na verdade? Ele quer, é isso aqui, ó. Ele quer valores de y que sejam menores que essa situação. Menores. Que seja menor. Então, é toda a região que está abaixo do gráfico. Y tem que ser menor do que a função. Então, são valores que estão abaixo. Então, a gente já sabe que x maior ou igual a 2 vai ser a região à direita da nossa reta x igual a 2. E sabemos também que, com relação à nossa segunda inequação, serão os valores abaixo. Então, depois a gente desenha tudo ao mesmo tempo, ok? Agora vamos fazer o gráfico desta função x mais 5y maior ou igual a 17. Essa função aí. Da mesma forma, vamos isolar o y e calcular os pontos lá no nosso par cartesiano, ok? Lá no nosso gráfico. Vamos lá. A nossa 3 é. Agora vamos resolver a 3. O y. Essa é a nossa inequação número 3. Vamos descobrir como é que está funcionando isso aqui. Isolando o y, a gente vai ter o quê? 5y. Tem isso aqui, ó. Coeficiente angular 1/5, tá? Só lembrando aqui, o coeficiente angular negativo. Ela vai ter novamente um comportamento decrescente, né? De função decrescente. Mas o que importa para a gente agora é descobrir os pontos. Vamos lá. Fazendo x igual a zero. Na nossa função linear, eu vou ter y igual a 17 sobre 5 menos 0 sobre 5. Y igual a 17 sobre 5. Ok? Então, o nosso ponto aqui, 17 sobre 5, é menor que 31 sobre 5. Observa que o denominador é o mesmo, fica fácil de identificar. Então, 17 sobre 5 é menor que 31 sobre 5. Então, nós vamos ter um ponto mais ou menos aqui, ó. 17 sobre 5. Esse é o nosso primeiro ponto. Fazendo x igual a zero, a gente identifica o nosso pontinho ali, no eixo das ordenadas. Ok? Está aqui, ó. Fica melhor para você ver. Já identificamos o nosso ponto nas ordenadas. Agora nós sabemos que a nossa função, ela faz isso aqui, ó. Mas antes de traçar, vamos descobrir qual é o valor do nosso ponto em x. A gente tem que saber se ela pode estar assim, ela pode estar assim, né? Ela pode estar dessa forma, cruzando ali, ou vindo paralelo, ou não cruzando em lugar nenhum, ou cruzando lá embaixo. A gente tem que saber como está se comportando. Então, para isso, a gente vai fazer o quê? O y igual a zero. E 17 sobre 5 menos x sobre 5. Multiplica tudo por 5
eu vou ter 0 igual a 17 menos x. Porque multiplicando tudo por 5, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 17 quintos dá o 17. 5 vezes menos x sobre 5 dá menos x. Jogando x para o outro lado, vai ficar positivo, vai ficar x igual a 17. Então, na verdade, o nosso ponto, ele está passando aonde? Lá em 17, depois, porque 31 sobre 3 dá 10, alguma coisa. Então, ele está passando assim. Nem precisa se preocupar em mostrar onde ele está lá. O que importa para a gente agora é a interpretação. Ele está dizendo o quê? Que tem que ser maior que essa função. Meu y tem que ser o quê? Maior ou igual. Então, está valendo a reta e tem que ser os valores que estão acima do gráfico. Então, vamos lá. Agora, a gente precisa identificar a região. De que maneira? A primeira é x maior que 2. Então, à direita. Então, todos os valores que estão à direita. A segunda é x menor que 31 sobre 5 menos 3 quintos de x. Ou seja, o y está abaixo, na segunda. Essa aqui representa a segunda, está abaixo. Então, eu tenho alguma coisa aqui dentro desse triângulo. A terceira está me dizendo que é algo acima. Então, a interseção das três inequações vai me dar isso aqui, ó. Vai me dar esse triângulo aí. Pronto. Eu já tenho a área limitada pelas três inequações, pela solução das três inequações. Para resolver a área de um triângulo, é aquela famosa fórmula. A área do triângulo é igual a base vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula da área do triângulo, ok? A nossa base neste triângulo, eu opto por escolher esse valorzinho aqui, ó. Vamos escolher esse valor aqui, essa distância aqui no x igual a 2, e depois eu vou explicar por que eu estou escolhendo esse valor aqui. Para facilitar, porque eu tenho dois pontos com valor x igual a 2, ok? Dois pontos com valor x igual a 2, passando nas duas funções, na função número 2 e na função número 3. Precisamos descobrir qual é o valor aqui em y. Vou chamar esse y aqui de y1. E tenho que descobrir o valor aqui do y2. Tá? Não confundir com um ponto ali, cortando na ordenada. Eu tenho que descobrir esses dois pontos, porque isso aqui vai ser a base do triângulo. Então, a base do nosso triângulo vai ser igual a y1 menos y2. Esse é o valor da base. E como é que eu vou descobrir o valor y1 e y2? Muito simples. Substitui o valor 2, que é a mesma abscissa, na expressão das nossas funções 1 e 2. Substituindo o valor 2 na função 2, que é essa daqui, eu descubro y1. Substituindo o valor 2 na função 3, eu descubro o y2. Então, lembrando que a nossa y2 é 31 quinto menos 3 quinto de x, vamos substituir nesse valor de x o valor 2. Com isso, eu descubro o y1 lá, o ponto 2, y1. Esse ponto aqui é o ponto 2, y1. Esse ponto aqui é o ponto 2, y2. Ok? Então, vamos partir para o cálculo de y1. Como é que fica lá? Substituindo aqui em x, eu vou ter y1 é igual a 31 quintos menos 3 vezes 2, 6. 6 quintos. Y1 é igual a 31 menos 6. Isso me dá y1 igual a 5. Então, aqui, nessa situação, y1 é igual a 5. Para o cálculo de y2,
Então, observe que a gente não tinha lá que a 3, a função número 3 é y maior ou igual a 17/5 menos x sobre 5. Essa aqui, a 3, eu vou utilizar essa 3 para calcular o valor de y2, porque é o ponto que está passando ali. Ó. Quando x igual a 2, qual vai ser o valor desse y2 ali? Então, eu preciso desses dois pontos para calcular ali a distância y1 e y2. Então, substituindo aqui na 3, função 3, eu vou ter y2 igual a 17/5 menos 2/5. y2 igual a 15 sobre 5, y2 igual a 3. Então, observa que a minha situação lá na ordenada, a minha base da minha fórmula ali da área do triângulo que eu já calculei, é essa distância aqui, ok? Ó, que vai ser dada por quem? y1 menos y2. Então, eu tenho que a base do meu triângulo é igual a y1, 5, menos 3. Então, a base é igual a 2. Bom, agora nós precisamos encontrar a altura desse triângulo relativamente a esta base. Então, a altura de um triângulo relativamente à base é uma reta perpendicular que passa pelo ponto, pelo vértice oposto a esta base, até o prolongamento da base em si. Nesse caso, a nossa altura ela vai cair fora da base, ela não vai entrar, como geralmente a gente vê em alguns triângulos, a base tendo um ponto da altura. Nesse caso aqui, esse é o vértice, eu vou traçar uma perpendicular. A nossa altura vai ser exatamente isso aqui, ó. Vai ser essa distância de 2 até esse ponto aqui. x1. Então, eu tenho 2. Isso tudo aqui é a distância da altura. Isso aqui vai ser a altura H. A altura desse nosso triângulo aqui. Chama triângulo de A, B, C. Triângulo ABC, esse vértice C, relativamente à base, eu tenho essa altura. Então, para calcular a altura, o que a gente vai precisar? A altura vai ser dada por quem? Vai ser dada por x1 menos 2. Essa é a nossa altura. Então, eu tenho que identificar que valor? O valor de x1. O x1, ele cai exatamente aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Muito simples. O ponto C é ponto comum tanto da função 2 como a função 3. Igualando as funções, nós determinaremos o valor de x comum a essas duas funções. Observa por que é comum. O y é igual, então iguala as duas funções. Vamos igualar a função 2 e a função 3. A função 2 é dada por 31 sobre 5 menos 3/5 de x. A função 3 é dada por 17/5 menos x sobre 5. Essa é a função 2, da minha equação 2, e essa é a minha função da inequação número 3. Resolvendo esta equação, vamos resolver o valor de x comum às duas, porque é justamente ali o ponto de interseção. Vamos lá. Multiplicando tudo por 5, a gente vai ter 31 menos 3x, deixa eu tirar a tampinha aqui, a tampinha está solta, 3x igual a 17 menos x. Fazendo a organização aí dos termos semelhantes com termos independentes, a gente vai ter o quê? Menos 3x mais x, por que mais? Porque ele vem, está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Igual a 17 menos 31, porque o 31 aqui ele é positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Vai ficar menos 31. Menos 3x mais x, igual a menos 2x igual.
17 menos 31, fazendo essa soma de números relativos, eu vou ter menos 14. Multiplica tudo por menos 1/2. Multiplica tudo por menos 1/2. Eu estou multiplicando por menos 1, eu vou tornar o x positivo e o 14 positivo, e vou dividir por 2 ao mesmo tempo. Vai ficar como? X igual a 7. Então, este ponto aqui, ele vale 7. Ok? Então, a minha altura, que é dada por x1 menos x2, vai ficar como? A altura do meu triângulo é igual x1, 7, menos 2. A altura igual a 5. Então, observe que agora eu tenho todos os elementos para calcular a área do meu triângulo. Eu já tenho a base, que vale 2. Eu já tenho a altura, que vale 5. Então, a área do triângulo, limitado pelas resoluções das nossas inequações, que é essa área aqui, a área deste triângulo, vai ser dado por base, vezes a altura, dividido por 2. Cancela, cancela. A área do nosso triângulo é igual a 5. Ele pede em centímetros, né? Centímetros quadrados. Então, unidade, centímetros quadrados. Ok? Então, sempre lembrando, na descrição do vídeo, você vai encontrar a apostila gratuita, o livro gratuito, né? O livro disponibilizado na descrição do vídeo. Baixa o livro e tenta resolver as outras questões aí. Valeu?